paralisia do sono é uma indicação da projeção astral? Estão sempre associadas? É negativa? É amedrontadora? Enfim, em que exatamente consiste a paralisia do sono? Venha explorar comigo este tema hoje. Olá, é um prazer ter você aqui comigo novamente se você está inscrito no canal. Se é sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós falamos aqui de assuntos relativos à espiritualidade, fenômenos da nossa sensibilidade, mas com um viés muito natural, muito pés no chão, buscando embasar-nos também em pesquisas científicas e na experiência prática. Eu hoje vou falar sobre a paralisia do sono, que é um fenômeno relativamente comum. Há alguns dados que nós obtivemos, por exemplo, numa pesquisa de opinião pública feita internacionalmente, em que nós investigamos sobre esta sensação, assim como outras, e nós vimos que entre as pessoas que têm a saída do corpo, provavelmente entre os 5 mais comuns fenômenos ou sensações que a pessoa experimenta, está a paralisia do sono. Mas isso é quando nós colocamos todas as diferentes culturas e países juntos. Mas dependendo da cultura, ainda há índices muito maiores. Por exemplo, no Japão, onde eu fui dar aula muitas vezes, fiz muitas sessões individuais com muita gente e conheço, portanto, muito bem a cultura, eles têm uma palavra especificamente para paralisia do sono, que nós não temos uma palavra. Paralisia do sono é um fenômeno, mas eles têm uma palavra que é kanashibari. Kanashibari significa exatamente a paralisia do sono a qual nós nos referimos, ou seja, não é um fenômeno físico, não estamos falando de algo físico, porque o termo paralisia do sono também está associado a algo físico. No caso, kanashibari quer dizer o momento em que a pessoa sente o mundo espiritual. Ela sente que existem presenças espirituais à volta e ao mesmo tempo não consegue mover-se. Por isso, para os japoneses, a palavra kanashibari significa algo amedrontador. Ui, kanashibari, eu não quero ter kanashibari. Mas o que nós queremos aprender aqui é por que isso acontece e se é amedrontador. Porque o que nós vamos entender é que quando há uma palavra específica para mencionar o fenômeno, nós conseguimos melhor identificar. E às vezes há casos em que a pessoa tem diferentes níveis deste fenômeno, mas ela não identifica completamente, ela só identifica quando se sente mal, quando tem alguma sensação ruim e, portanto, aquilo fica marcado. Mas a experiência em si, ela não é ruim. Então, deixe-me explicar o que acontece e por que acontece. Em primeiro lugar, que é muito importante entender que este fenômeno não significa necessariamente a saída do corpo e não significa que para sair do corpo, numa viagem astral e para sair curtir o astral, que nós tenhamos que ter a paralisia do sono. Porque há um momento natural no nosso sono, no nosso relaxamento mais profundo, no qual o nosso corpo sutil, nosso corpo astral, não físico, fica um pouquinho mais solto. O nosso corpo sutil, ele está profundamente interconectado com o nosso corpo físico através de energias. Mas estas energias, nestes momentos do nosso profundo relaxamento e em condições específicas, elas começam a se soltar. E ao elas estarem mais soltas, também o nosso corpo não físico aqui fica mais solto e é por isso que acontece a experiência fora do corpo. Mas veja, a paralisia do sono é um estágiozinho muito inicial disso. É só a pessoa ter essa expansão, começar a identificar que tem esse mundo lá fora, e aí ela quer se mover, mas ela está muito conectada com essa dimensão sutil, e aí ela não consegue se mover necessariamente. E entra uma série de fenômenos energéticos, processos energéticos que eu posso explicar em outro vídeo. Aqui eu quero focar na projeção com a paralisia do sono e quando é negativa e por quê. Então veja, a pessoa começou a ter essa soltura, mas ela observa que naquele momento ela sente às vezes uma presença ruim, ela sente um medo ou sente como se tivesse alguém ali perto olhando. Há casos, e é caso de muita gente, pode ser até o caso de você que está aí me ouvindo agora, em que a pessoa sente essa coisa que não pode mover, mas também sente como se tivesse um peso, algo sufocando, uma coisa muito pesada em cima dela, e como se fosse uma coisa consciente, uma consciência, né? Por isso a gente diz que é uma presença espiritual, no fundo é uma consciência, mas que está ali em espírito, e que então faz esse tipo de efeito.
Isso quer dizer que a paralisia do sono traz isso? Não. Isso quer dizer que a paralisia do sono nos deixa lúcidos, nos faz sentir um pouco desse ambiente não físico que permeia a nossa realidade todo o tempo e que nós normalmente não estamos lúcidos dele. Nos faz sentir este ambiente, ao mesmo tempo que nós estamos ainda conscientes, antes de nós apagarmos, de dormirmos completamente. Aliás, eu tenho um vídeo com dicas para você, se você quer aprender a estar lúcido consciente, enquanto faz uma técnica para sair do corpo, uma meditação, eu vou deixar aqui o link para você buscar. No caso da paralisia do sono, o que acontece é que o indivíduo que está experimentando essa paralisia está consciente naquele momentozinho, que não é um momento tão comum que a maioria das pessoas estejam conscientes. Isso é uma coisa boa. Mas se a pessoa sente algo ruim perto, sente uma invasão, uma intrusão, um ataque de alguma forma, ou se sente desconfortável, o problema não é a paralisia do sono, senão que a energia que está ali à volta, e ela tem que atuar. Tem que ver o que está ali que gera esse desconforto. Isso tem de ser feito com muita naturalidade. São coisas naturais, mas que nos causam esse medo, porque é como se nós estivéssemos lidando com uma realidade que ela não é palpável, não é tangível para nós. Então, é uma coisa que está ali, que está sutil, mas não é real, eu não consigo mover, meu corpo não responde, e traz essa sensação desagradável. Por que é importante fazer esta conexão e entender o papel da experiência fora do corpo nisso? A experiência fora do corpo é um passo adiante. Esse passo não quer dizer que é só um pouquinho adiante. É bem adiante, mas é um passo. Quer dizer, nós começamos a expandir, o corpo não físico começa a ficar mais solto, menos rígido, preso a cada molécula do nosso corpo físico e, portanto, sente este momento da paralisia e bem mais adiante vem a projeção. Mas em muitos casos é um contínuo, então a pessoa teve esse primeiro momento e tem a saída do corpo em seguida. Isso faz com que muitas pessoas associem que a saída do corpo, a projeção astral, requer a paralisia do sono. Ou que a paralisia do sono necessariamente vai levar à projeção astral. Isto não é fato, não é verdadeiro. Há muitos casos em que nós temos a paralisia do sono e é simplesmente porque estávamos lúcidos até aquele primeiro momentozinho e ali fica, não ia ocorrer a projeção astral. Não necessariamente, você até pode usar para tentar sair do corpo naquele momento, mas não necessariamente. E em outros casos é a projeção astral que está ocorrendo, mas ao passar por aquela fasezinha na qual pode dar-se a paralisia do sono, não significa que sempre ocorrerá, mas quando chega naquela fasezinha, a pessoa às vezes se sente bloqueada na saída do corpo, porque dá esse desconforto de sentir algo diferente no ambiente. Portanto, paralisia do sono não é perigoso, é uma coisa normal. Se nós sentimos algo que não está muito agradável, ótimo, vamos então trabalhar com o que seja, aprenda como você lidar com as suas energias de uma forma direta. Aprenda os porquês. Não basta a gente saber, a paralisia do sono existe, a projeção existe. Sim. Como se dá? Por quê? Como é que eu compreendo os mecanismos? Porque, gente, a experiência é diferente de pessoa para pessoa. Então, observe a sua experiência, valorize a sua experiência e estude o porquê, como acontece, para você verificar como você pode se sair melhor em cada situação. Por outro lado, há pessoas que tentam produzir a paralisia do sono para conseguir sair do corpo. Então ela busca técnica para conseguir a paralisia do sono. Mas é importante entender que a saída do corpo, a projeção astral, não necessariamente requer a paralisia do sono, como eu falei. E a última coisa que eu quero mencionar aqui com clareza é: há muitas experiências de paralisia do sono que são agradáveis. Algumas são curtinhas, outras são longas, mas estar sentindo o corpo físico, estar sentindo a expansão da energia, ao mesmo tempo com alguma percepção desse ambiente não físico, astral, espiritual à volta, é muito agradável. Mesmo que a gente não consiga necessariamente produzir a projeção. Só não é agradável se nós temos desconhecimentos de algumas etapas deste fenômeno, ou se a energia não está boa, ou se nós estamos com medo, com um condicionamento ali automatizado. Mas nesse caso, temos que trabalhar com isso. Eu espero que isso ajude você a identificar quantas vezes você tem paralisia do sono, por quê, qual o fenômeno que está ali, qual a energia que está à volta, quando é que é o momento de você tentar sair do corpo e principalmente ficar destemido para fazer as suas
aventuras espirituais e cuidar sempre do desenvolvimento e saber aplicar isso no nosso dia a dia. Obrigada por ter estado comigo até aqui. Se você não está inscrito no canal, considere inscrever-se e lembre de clicar no sininho para ser recordado quando eu publico novos vídeos. Espero vê-los novamente em breve. Se o vídeo foi útil, lembre-se de dar um joinha e até breve.